Meu nome é Kenny Braga, nascido no dia 24 de dezembro de 1944, em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A gente queria saber, na tua opinião, o que é o jornalismo? Tu me pedes uma definição que seria muito ampla e vários autores tentaram sintetizar essa definição e não conseguiram. Eu posso falar a respeito da minha experiência pessoal como jornalista. Claro. Comecei com 17 anos de idade, trabalhando no jornal que eu considero até hoje o jornal mais importante do interior do Rio Grande do Sul, que é A Plateia de Santana do Livramento. Eu lembro que eu comecei como revisor, trabalhava no jornal A Plateia até altas horas da madrugada, ficava às vezes até 3 horas da madrugada. E lembro muito daquela época, que eu era um jovem, um adolescente, e eu trabalhava na revisão e ia para a minha casa nesse horário, distante, digamos assim, 15 quadras do jornal Plateia. Mas era uma cidade tranquila, eu não tinha medo de andar por as ruas escuras, mas era uma experiência muito interessante. Da revisão da Plateia, eu fui chamado para ser repórter. E comecei como repórter, repórter de polícia. E essa é a primeira escada do jornalismo. Quase todo jornalista, ele começa no jornal do interior do estado ou da capital, pelo menos antes era assim, como repórter de polícia. Eu ia na delegacia de polícia, fazia as anotações, né, do livro de ocorrências e transformava aquelas anotações nas matérias do jornal. Logo depois eu fui promovido a redator do jornal e eu sempre tive muita facilidade para escrever. E eu tenho a impressão que este é um requisito essencial do jornalismo. O jornalista que não sabe escrever, tem dificuldade para escrever, dificilmente terá sucesso na sua profissão. Tem que ter facilidade para escrever e ler muito. E as duas coisas estão juntas, estão conjugadas. Eu lembro que eu tive a felicidade de Livramento que quando cursava o clássico, na época o clássico, eu tive duas professoras. Tinha uma professora de português, que era a Maria Helena Silveira, e ela era muito adiantada no seu tempo. Ela dizia, nós vamos fazer análises sintáticas baseadas nos poemas do Camões. Nós vamos fazer a leitura dos grandes cronistas da época. E eu lembro que a grande revista da época, que reunia os grandes cronistas da época, era a revista Manchete. E que tinha cronistas notáveis, como o Paulo Mendes Campos, o Henrique Pongetti e o Rubem Braga. E eu aperfeiçoei o meu texto, jornalista, lendo esses grandes cronistas. E depois, lendo mais tarde, os grandes escritores brasileiros e portugueses. Então, é um requisito essencial para o jornalista. Ler muito, estudar muito, praticar, fazer textos continuadamente. E aí se chega a um estágio evoluído da profissão. E para ti, como é ser jornalista? Primeiro, acho que o jornalista tem que ter um senso crítico aguçado. O jornalista não pode ignorar os fatos que ocorrem ao redor dele. Ele tem que ter sempre à vista, o olhar atento à sua realidade, e principalmente à sua realidade circundante. Quer dizer, o jornalista não pode ter em primeiro lugar o interesse para saber o que está acontecendo no outro lado do mundo, embora isso seja também importante. Mas ele deve ter, em primeiro lugar, o interesse pelos assuntos da sua província. E alguns dizem, inclusive, da sua própria rua. Porque, de repente, te depara com a cena que ela é fantástica para a feitura de um texto jornalístico da própria rua, né? Então, o olhar atento, senso crítico e, sobretudo, coragem para fazer críticas quando elas forem necessárias. Porque, às vezes, se tu não tiver esse senso crítico, esse senso, e não tiver esse faro investigativo, tu também não pode ser jornalista. Como é trabalhar com esporte, futebol, num ambiente tão polarizado como o Rio Grande do Sul? Isso é uma coisa curiosa. Existe o problema, como você citou, da polarização.
Aqui é como uma polarização semelhante ao que existia na política do Rio Grande do Sul. Sempre existiu na política do Rio Grande do Sul. Ou tu eras republicano, ou tu eras maragato. E nessa polarização, era muito difícil ficar em cima do muro. Tanto no passado, em relação à política, como agora em relação ao Grêmio e ao Internacional. Ao lado vermelho e ao lado tricolor. E eu sempre fui jornalista esportivo, cronista esportivo, comentarista esportivo, declarado e assumidamente colorado. Quer dizer, eu sempre tive o meu lado e não me arrependo disso. E isso eu aprendi também com grandes jornalistas, com grandes cronistas esportivos brasileiros. Todos os grandes cronistas esportivos brasileiros, da década de 60, da década de 70, todos eles tinham identificação com o clube do futebol. Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, Mário Filho, todos os grandes cronistas esportivos, Paulo Mendes Campos, né, eles tinham identificação. José Lins do Rego foi um dos maiores romancistas brasileiros de todos os tempos. Era apaixonadamente flamenguista. E perdia assim o rumo quando estava numa arquibancada, chegava a brigar na arquibancada. Imagina o José Lins do Rego, um escritor famoso, brigando em defesa da camisa do Flamengo. Porque não é um problema ter um time de futebol ou não, é ser honesto na hora em que tu faz análise do futebol. Tu não pode ser parcial, exageradamente parcial, porque tu adora um time de futebol, tu adora o time A ou o time B. Tu tens que ser honesto. Quando acontece um lance que é prejudicial ao adversário, tu tens que reconhecer que houve um lance prejudicial ao adversário, que o adversário foi prejudicado pela arbitragem, por exemplo, num jogo de futebol. Então, imparcialidade no julgamento, mas não tem nada a ver imparcialidade no julgamento com a escolha de uma camiseta, com a escolha de um time de futebol, um time da tua preferência. Tu não tens uma religião da tua preferência? Tu tens uma religião da tua preferência. Tu tens um amor, tu tens uma mulher da tua preferência? Tens. E eu te diria assim que o futebol é mais radical. Tu muda de religião, tu muda de mulher, tu muda de estado, tu muda de país e tu não troca o time de futebol. Tu sabe mais ou menos como tu imagina que será o jornalismo na próxima década? O jornalismo da próxima década terá sim influência, já está tendo influência muito forte das mídias, das redes sociais, da mídia digital. Cada vez mais forte essa influência, mas eu acredito muito no jornal impresso. E acredito que o jornal impresso jamais vai desaparecer. Eu lembro que, numa época, quando apareceu a televisão, dizia-se, na época, equivocadamente, que as emissoras de rádio estavam condenadas com o advento da televisão. A televisão está aí e as emissoras de rádio são cada vez mais fortes. Ninguém abandona o rádio. O rádio tem uma preferência de milhares de pessoas aqui no Brasil e no mundo. Isso também vai acontecer com o jornalismo. O jornalismo digital ele vai crescer de importância, mas sempre vai existir o jornal impresso. E o jornal impresso ele tem uma vantagem muito grande em relação às redes sociais. Isso tem que ser considerado. É só no jornal impresso que tu vê análise sobre fatos da política, fatos do esporte, de outras áreas do conhecimento, analisados com maior profundidade. Nas mídias sociais, eles te dão a informação, e essa informação sem nenhuma análise, sem nenhuma profundidade. E há um excesso hoje de informação nas mídias sociais. E as pessoas têm dificuldade de fazer a conexão entre um fato e outro. Exatamente por isso. Porque tudo é muito superficial na mídia social. E só nos jornais, obviamente que os jornais que têm bons comentaristas em todas as áreas, é que se pode fazer uma análise mais aprofundada dos acontecimentos. Sim. E para finalizar, tu teria algum conselho para dar para quem está querendo ingressar no jornalismo esportivo? Primeiro, que tem que gostar do jornalismo esportivo, né? Isso é indispensável. Gostar muito do jornalismo esportivo e informar-se a respeito do que acontece. Não somente no clube da sua preferência, não somente no seu estado, mas colher o máximo de informações a respeito do futebol, especificamente, falando do futebol especificamente. O nome de jogadores de futebol, de clubes existentes no mundo, de grandes ídolos, né, que jogam futebol na Europa, na Ásia, até na Rússia, que vai ser a sede da próxima Copa do Mundo.
saberes muita informação a respeito do que acontece no futebol. Aí, de repente, muita informação, tu poderá ser um grande comentarista, poderá ser um comentarista de rádio, poderá ser um repórter de jornal e poderá até ser, de repente, um comentarista de rádio ou de televisão bem sucedido. Então, sobretudo, informação, muita informação a respeito de tudo que ocorre no âmbito do futebol, se a tua preferência, a tua escolha for nesse sentido na tua carreira jornalística. Então tá, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês. E toda vez que vocês quiserem, eu estou à disposição. Certo? Obrigada.